Queridos irmãos, queridas irmãs, uma pessoa nos escreveu perguntando por que nós somos críticos do lefebrismo e por que nós nos colocamos contrários à obra de Monsenhor Lefebvre. Então hoje aqui nós queremos explicar um pouco a respeito desse tema, também fazer um comentário dessa declaração que Monsenhor Lefebvre fez em 1974, na medida em que nós nos aproximamos dos 50 anos dessa declaração famosa desse bispo que fez grande oposição ao Vaticano II e à Missa Nova. Então eu começo explicando que nós não queremos fazer nenhum tipo de crítica subjetiva. Quer dizer que não compete a nós julgar as pessoas, atacar as intenções, ou dizer que tal pessoa é do bem ou do mal. Tudo isso compete a Deus. E Monsenhor Lefebvre, que morreu no ano de 1990, com certeza foi julgado por Deus, assim como todos os outros padres e todos aqueles que participaram desse movimento tradicionalista, e tudo aquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer, é Deus que vai julgar. O que nós pretendemos é simplesmente analisar os fatos e mostrar, segundo a lógica dos princípios e também da doutrina católica, onde que nós estamos caminhando numa boa direção e onde que nós estamos errando, segundo aquilo que objetivamente nos ensina a Santa Igreja. Então, sem dúvida, Monsenhor Lefebvre foi alguém que teve uma intenção boa e que trabalhou pelo sacerdócio. Então ele tinha um grande apreço pelo sacerdócio e procurou, na medida em que ele estava ali vendo as consequências e os erros daquele concílio, então ele procurou ajudar os seminaristas que estavam buscando um sacerdócio católico correto e que buscavam um entendimento diante daquela situação grave que a igreja estava vivendo. Então é difícil nós analisarmos a coisa de forma subjetiva, porque nós não estamos dentro da pessoa para saber o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, o que a pessoa vê, quais são os critérios e qual é o grau de entendimento que essa pessoa tem diante daqueles sinais que se apresentam na ocasião para que a pessoa possa tomar uma atitude. Então, eu mesmo, até Bento XVI, acreditava que todos os papas conciliares eram legítimos e acreditava mesmo que a Missa Nova fosse uma missa correta, católica, mas que era uma missa deficiente ou que não tinha todos os elementos de beleza e de santidade que estão presentes na missa antiga. Então, segundo isso é que eu fazia um julgamento da situação. Mas a verdade é que na minha caminhada pessoal, eu estava buscando encontrar todos os elementos que pudessem me dar uma noção clara de como que nós poderíamos representar a Igreja Católica de forma correta, não só na sua doutrina, mas também na sua maneira de celebrar a missa. Então, nós buscamos conhecer mais sobre a missa tradicional e nós entendemos que era necessário realmente que a igreja desse uma atenção maior a essa missa que estava sendo considerada proibida e que, no entanto, tinha elementos muito valiosos e que as pessoas estavam abandonando. Então, foi assim que nós nos aproximamos desse mundo tradicionalista, como nós costumamos dizer. E em 2009, eu fui até o mosteiro de Nova Friburgo, encontrei-me com Dom Tomás e comecei a ter um certo relacionamento com essas pessoas que vinham do movimento de Monsenhor Lefebvre. Porque eu dizia, de fato, agora que nós estamos tendo essa proximidade da missa tradicional, então nós temos que ter também uma proximidade com essas pessoas que conservaram
esses ritos e essas tradições da igreja para que eles possam também nos ensinar como que nós devemos fazer isso, como que nós devemos viver essa realidade. Então eu falo aqui da minha experiência para que as pessoas possam ter uma noção de como que nós vamos amadurecendo o nosso pensamento e como que nós vamos vendo as coisas e julgando as coisas segundo Deus quer que nós julguemos. Porque quando Jesus diz, não julgueis e não sereis julgados, ele se refere justamente a essa questão de ficar fazendo julgamentos subjetivos. Ou dizendo, será que essa pessoa é boa? Será que essa pessoa não é? Será que essa pessoa é santa? Será que essa pessoa é do mal? Isso é uma coisa subjetiva. Aí a gente não deve julgar. Mas analisar as coisas de forma objetiva para discernirmos o que é correto e o que é segundo a vontade de Deus, isso nós temos obrigação de fazer. Por quê? Porque nós estamos sempre discernindo as coisas à luz do Espírito Santo e à luz da doutrina católica para nós estarmos progredindo naquilo que é bom, naquilo que é justo e naquilo que é correto segundo a vontade de Deus. No entanto, justamente em 2013, tivemos a amarga notícia da eleição de Bergoglio, que então começou a se apresentar como Papa Francisco. E uma vez que ele começou a atuar e fazer grande destruição em todo o corpo da igreja, então nós fomos descobrindo tudo isso e fomos percebendo que nós estávamos realmente dentro de um problema muito mais grave do que habitualmente as pessoas pensam que existe. Então, por isso mesmo é que eu decidi romper com a hierarquia da Igreja Conciliar ligada a Francisco e a partir de 2018 eu fiquei trabalhando junto com o bispo Williamson. E o bispo Monsenhor Williamson, como nós sabemos, foi um dos 4 que foi sagrado por Monsenhor Lefebvre em 1988, quando João Paulo II fez ali uma sentença de excomunhão sobre o movimento lefebrista. Então, muitas opiniões se repartiram em relação a tudo aquilo que aconteceu. E nós, nessa época, 2018, pensávamos que, de fato, Monsenhor Lefebvre estava com a razão. Então, por isso, nós, então, trabalhamos durante 3 anos com o movimento de Monsenhor Williamson, que estava procurando, segundo ele, garantir a fidelidade aos princípios que Monsenhor Lefebvre havia estabelecido ao fundar a Fraternidade São Pio X em 1970. Então é isso que nós queremos explicar agora, para que as pessoas possam perceber que, de forma alguma, nós podemos buscar, dentro de uma lógica protestante, uma religião que atenda os nossos desejos e as nossas necessidades espirituais. Porque isso é uma lógica individualista, protestante, que dá origem a toda forma de cisma, toda forma de engano e que colabora para que nós continuemos nessa situação de grave prejuízo que nós estamos hoje. Mas ao invés de buscar de forma precipitada uma religião individualista que atenda os nossos desejos e as nossas necessidades, mesmo de sacramentos, nós devemos buscar a vontade de Deus e a legítima igreja que está em comunhão com os legítimos pastores, sucessores dos apóstolos e sucessores de São Pedro. Por quê? Porque quando nosso Senhor Jesus Cristo esteve na terra, ele não disse, olha, eu vou fundar a igreja sobre esses sacramentos. Ou ele não disse, eu vou fundar a igreja para que as pessoas, quando estejam tristes, encontrem consolo. Ou para que as pessoas tenham uma forma de educar melhor as suas famílias. Ou para que as pessoas consigam fazer bem os seus projetos e terem uma vida bem organizada. Nada disso. Ele, quando fundou a igreja, fundou sob uma autoridade. E essa autoridade é a autoridade do Papa. Então, todas as pessoas que negam o Evangelho e que não aceitam
que Jesus Cristo, nosso Senhor, fundou a Igreja Católica sob a autoridade do Papa, essas pessoas são protestantes. Então, existem protestantes celebrando a missa tradicional? Existem. Existem protestantes celebrando a missa cantada, maravilhosa, do jeito que São Pio V mandou celebrar? Existem. Por quê? Porque o protestantismo, ele só precisa de um ato de vontade para existir. Qual é? A atitude da pessoa de ter uma religião independente do Papa. Então, é aqui que começa a lógica do protestantismo. Que, na verdade, nem sequer começou com Lutero ou com Calvino, mas começou muito antes com o cisma dos gregos. Então, se nós analisamos a história, o cisma dos gregos, século XI, que depois se consumou de uma forma mais definitiva no século XV, quando eles rejeitaram de uma vez por todas o Concílio de Florença e Ferrara. Então, esse cisma terrível do Oriente dá origem a essa ideia de que nós podemos viver com uma religião de sacramentos válidos, independente de uma hierarquia e de uma autoridade que esteja fundada sob a rocha e sob a sucessão do apóstolo São Pedro, que foi aquele que recebeu esta autoridade do próprio Cristo, Filho de Deus. Então, isso é que faz a religião católica ser uma religião diferente de todas as outras e ser uma religião divina. E por essa religião, por essa igreja, compensa nós deixarmos tudo, darmos a nossa vida, se for possível, até morremos pela Igreja Católica. Mas por que nós morremos pela Igreja Católica? Porque assim como Jesus Cristo é Deus, a Igreja Católica é divina. Então, a partir dessa conclusão da doutrina, nós podemos discernir todas essas coisas. Por quê? Porque as conclusões que a teologia nos dá nos permitem estabelecer princípios e, através desses princípios, nós podemos julgar essas atitudes, esses grupos e essas organizações internacionais que se apresentam como igreja, quando, na verdade, não são igreja católica. Então, por isso, eu faço aqui agora um comentário da declaração de Monsignor Lefebvre em 1974. Então, essa declaração, para todos os lefebristas, representa uma carta magna. Ou seja, eles se baseiam naquilo que Dom Lefebvre disse nessa ocasião e, a partir daí, eles colocam a base da sua religião. Então, é por isso que a gente deve analisar o que ele está dizendo aqui. Se ele está dizendo uma coisa certa, nós devemos seguir Monsignor Lefebvre. Agora, se ele está dizendo uma coisa que é contra o catolicismo, nós devemos abandonar o lefebrismo. Então, antes de querer criticar as pessoas ou criticar tais padres ou tais indivíduos, nós estamos aqui de forma humilde, fazendo um convite, uma vez que temos um argumento baseado nas nossas próprias conclusões, que não são simplesmente conclusões doutrinárias, mas também conclusões da experiência de vida que nós tivemos no meio deles. Então, a partir dessas conclusões, eu estou aqui fazendo um convite humilde para todas as pessoas que se dizem lefebristas, tradicionalistas, membros do Instituto tal, membros da fraternidade, padres, religiosos, que essas pessoas deixem esses movimentos e se unam à Igreja Católica Apostólica Romana verdadeira. Então, esse é o nosso objetivo. Porque nós também estivemos no erro. Nós também participamos da Igreja Conciliar, nascemos na Igreja Conciliar, estivemos em todos esses movimentos. Eu mesmo celebrei a Missa Nova por 10 anos e depois participei também do lefebrismo, como eu estou explicando aqui. Mas eu gostaria que, através do nosso exemplo e da nossa explicação, que os leigos, ou mesmo seminaristas e sacerdotes, que estão agora pensando em deixar a igreja de Bergoglio, que eles então façam uma opção pelo correto e não caiam
na armadilha do tradicionalismo. Então veja aqui o que diz Monsenhor Lefebvre nessa declaração de 1974. Nós aderimos de todo o coração e com toda a nossa alma a Roma Católica, guardiã da fé católica e das tradições necessárias para a manutenção dessa fé. Nós aderimos a essa Roma eterna, mestra de sabedoria e de verdade. Então, uma frase muito bonita. Sem dúvida, uma frase de alguém que aparentemente é católico. Agora, qual era a contradição que estava na mente de Monsenhor Lefebvre? A contradição que fez com que esse homem sofresse durante toda a sua vida era a seguinte: é que ele vinha de uma formação totalmente francesa. Mesmo quando ele estudou em Roma, ele estava ali no seminário francês. E para quem não conhece a história, procure analisar bem o que aconteceu com a França depois do século XV, depois de Luís XIV, todos esses movimentos que quiseram fazer da França católica uma França galicana. Napoleão foi o último que tentou fazer com que definitivamente a França se tornasse galicana, ou seja, uma igreja independente do Papa. Mas ele não conseguiu. E mesmo com toda a sua prepotência, humilhando os papas, como ele fez com o Papa Pio VI, inclusive morreu nessa trajetória de volta à Itália. Então, Pio VI foi morto por esse criminoso chamado Napoleão. E depois humilhou e constrangeu o Papa Pio VII, que era um beneditino, um homem de muita doutrina, mas muito conciliador. E por causa disso mesmo, Napoleão conseguiu dobrar Pio VII para fazer a concordata. A concordata que Napoleão pensava que seria uma vitória para a República e para a maçonaria, acabou virando contra eles mesmos. E no final das contas, a França católica se recuperou. E a França do século XIX não é uma França galicana, mas é uma França católica verdadeira. E foi com essa força da França católica que o Papa Pio IX conseguiu garantir a vitória da doutrina de todos os tempos através da proclamação do dogma da infalibilidade papal, com o Concílio do Vaticano. Então, esse dogma que eles estabeleceram ali no fim do século XIX foi a vitória da Igreja contra o galicanismo e contra todos os movimentos que eles faziam no mundo inteiro para destruir a autoridade e o poder do Papa. Então, esse dogma, de alguma forma, penetrou na alma da França. E Monsenhor Lefebvre recebeu essa formação. Mas ele recebeu também uma formação, entre aspas, tradicional francesa, que já era uma formação galicana. Então é aqui que você encontra a razão pela qual, em todos os discursos de Monsenhor Lefebvre, existe essa alma da França católica verdadeira e, ao mesmo tempo, coabita no seu pensamento essa França galicana que se considera mais católica que o Papa. E, inclusive, capaz de fazer uma religião independente do Papa. Isso é o galicanismo. Então quer dizer que a França não chegou no mesmo nível da Inglaterra, de romper totalmente com o Papa e fazer uma igreja independente, mas eles conseguiram sobreviver durante séculos com essa contradição terrível de dizer: estamos com o Papa, mas temos restrições contra ele. Quer dizer que a gente acredita no Papa, mas não acredita sempre. A gente obedece, mas nem sempre. A gente faz o que o Papa pede, mas se ele pedir alguma coisa que nos incomoda, a gente não faz. Então isso é o galicanismo. E esse galicanismo, sem dúvida, está presente no movimento lefebrista. Então por isso que Monsenhor Lefebvre vai dizer que ele adere de todo o coração a essa Roma católica e eterna, mas onde está essa Roma católica e eterna, se não num Papa vivo e verdadeiro, que está ali dando para nós
os sacramentos e que será mestre de sabedoria de verdade. Porque se não tem um Papa vivo, presente na Terra, que é mestre de sabedoria de verdade, a Roma eterna desaparece dos nossos olhos. Concorda? E ele continua dizendo, pelo contrário, negamos-nos e sempre nos temos negado a seguir a Roma de tendência neomodernista. Então quer dizer que ele reafirma que ele nega a Roma neomodernista e neoprotestante que se manifestou claramente no Vaticano II. Então percebe aqui a contradição? Aqui quem fala é o Lefebvre Gallicano. Por quê? Porque eu nego seguir a Roma, mas eu continuo afirmando que ali está Roma, ali está o Papa, ali está a verdadeira igreja. Então quer dizer que eu dou um abraço de amor e digo, você é a igreja. E depois eu dou um tiro dizendo, você não se aproxima de mim, porque senão eu te mato. Então, esse movimento de contradição existe em todo o pensamento lefebrista e em todas as pessoas que vão sustentar a herança de Monsenhor Lefebvre até hoje. Como é o caso, por exemplo, do bispo Atanásio Schneider, que sustenta no Brasil esses grupos aí, como, por exemplo, o Centro Dom Bosco. Então, todas essas pessoas são herança desse pensamento galicano, que Monsenhor Lefebvre infundiu nas almas das pessoas. Porque ele diz, olha, é uma Roma de tendência neoprotestante, se manifestou claramente no Vaticano II e depois do concílio em todas as reformas que dele surgiram. Ora, o que diz aqui uma alma católica? Uma alma católica diz, olha, se existe uma tendência neomodernista e neoprotestante que se manifestou claramente no concílio e que continua em todas as reformas que vieram depois do concílio, isso significa que ali não está mais a Igreja Católica verdadeira. Portanto, esses papas são ilegítimos, são falsos, nós continuamos com a Igreja Católica verdadeira e vamos buscar os meios que a Igreja tem para elegermos um Papa verdadeiro. Isso é lógica, isso é doutrina, isso são princípios. Por que nós temos que buscar um Papa verdadeiro? Porque sem essa autoridade, a Igreja deixa de existir. A igreja deixa de se manifestar e nós começamos a fazer cada um uma seita. Por quê? Porque nós não podemos fazer a igreja sem ter um papa. E para o galicanismo não é problema fazer a igreja sem o papa. Basta que nós tenhamos a tradição. Como se fosse possível para essas pessoas fazer a tradição ou analisar e interpretar a tradição sem a assistência divina que tem um Papa. Então por isso que ele diz, ó, todas essas reformas com efeito contribuíram e continuam contribuindo para a demolição da igreja. Então quer dizer que ele admite que a própria Igreja Católica está trabalhando para demolir ela mesma. A ruína do sacerdócio, a destruição do sacrifício dos sacramentos, a desaparição da vida religiosa e a implantação de um ensino naturalista e teilhardiano, quer dizer que vem de Teilhard de Chardin, nas universidades, nos seminários e na catequese. O ensino surgido do liberalismo e do protestantismo, condenados múltiplas vezes pelo magistério solene da Igreja. Então, qual que é o magistério solene da Igreja, segundo Monsenhor Lefebvre? É simplesmente o magistério desses papas que fizeram encíclicas para defender o catolicismo. Agora, se o Papa São Pio X pode fazer uma encíclica para condenar tais coisas e defender o catolicismo, por que o Papa Francisco não poderia também fazer uma encíclica para dizer, não, agora nós fazemos é desse jeito, nós temos outra postura, nós temos outra visão. Percebe? Então, da mesma forma como eu dou valor para o Papa São Pio X ou para o Papa Pio XII, eu teria que dar valor também para o João Paulo II ou para Francisco. Que, afinal de contas, todos eles têm a mesma assistência do Espírito Santo para governar a igreja como sucessores de Pedro. Então veja a contradição. Depois ele diz, ó, nenhuma autoridade, nem sequer a mais alta na hierarquia, aqui está a frase galicana, pode obrigar-nos a abandonar ou diminuir a nossa fé católica.
claramente expressa e professada pelo magistério da igreja há 19 séculos. Então quer dizer, é uma coisa absurda. Por quê? Porque se o magistério da igreja há 19 séculos nos confirma na fé, é porque há 19 séculos nós tivemos papas que nos deram exatamente a proporção certa que nós temos que tomar tal coisa, ou que viver tal tradição, ou que manter a fé. Senão nós poderíamos dar razão também aos ortodoxos, que antes já tinham dito, olha, você está mudando a tradição, você está mudando isso, está mudando aquilo. E eles se revoltaram contra o Papa. Então, eles teriam mais razão do que os lefebristas. E as missas deles deveriam ser mais procuradas do que as missas da fraternidade. Por quê? Porque a mais alta pessoa na hierarquia da igreja é o Papa. E o Papa só é a mais alta pessoa na hierarquia, não é porque ele foi eleito ali por um grupo de pessoas que a gente diz que são infalíveis. Não, é porque ele é infalível na medida em que ele se torna Papa quando ele tem a fé. Agora, quando você tem um sinal de que a pessoa não está defendendo a igreja, como o Monsenhor Lefebvre viu claramente, então isso também é um sinal de que essa pessoa nunca se tornou Papa. E pode se apresentar como alguém que diz que é Papa, mas ele não é Papa. Então, dentro dessa lógica, você pode perceber que o galicanismo ele não tem fé na assistência divina do Papa, mas ele tem simplesmente apego à estrutura tradicional que foi instalada ali em Roma, essa estrutura que nós chamamos do Vaticano. Então nós temos apego àquilo, então a gente tem que ter um vínculo com aquela estrutura que está implantada ali. Mas a verdade, segundo o princípio que a Igreja Católica sempre nos ensinou, é essa. É que não é a sede onde ele está sentado, o lugar onde ele está vivendo, que faz dele um Papa. Mas o que faz de uma pessoa um Papa é justamente a vinculação daquela pessoa com a fé dos apóstolos e de todos os outros papas. Então isso é mais importante do que a eleição dele, ou de que o fato dele estar morando em Roma, ou estar morando fora de Roma, como nós já explicamos várias vezes. Então diz ainda Dom Lefebvre, não se pode modificar profundamente a lex orandi, ou seja, a lei da oração da liturgia, sem modificar a lex credendi, ou seja, a lei da fé, da doutrina, do magistério. A missa nova corresponde a um catecismo novo, a um sacerdócio novo, seminários novos, universidades novas, uma igreja carismática e pentecostalista, coisas opostas à ortodoxia e ao magistério de sempre. Então nós estamos perfeitamente de acordo. Isso é assim mesmo. Essa reforma, por ter surgido do liberalismo e do modernismo, está completamente empeçonhada, surge da heresia e acaba na heresia, ainda que todos os seus atos não sejam formalmente heréticos. Então é claro, a pessoa não precisa fazer todas as heresias possíveis, basta que ela tenha uma só heresia para que ela já seja contrária à Igreja Católica. É, pois, impossível para todo católico consciente e fiel adotar essa reforma e submeter-se a ela de qualquer modo que seja. Nisso nós também estamos de acordo. Mas se nós não podemos nos submeter ao Concílio Vaticano II, à Missa Nova e aos absurdos que Francisco está fazendo agora nesses últimos tempos, então por que a Igreja Católica sempre nos diz que nós devemos ser sempre submissos ao Papa e sempre obedientes ao seu magistério? Percebe? Então quer dizer que a fórmula galicana de Monsenhor Lefebvre, ela está sendo aplicada como uma solução para um problema que não se resolve dessa forma. À medida em que a fórmula correta para nós entendermos o problema não é simplesmente ele é o Papa e nós não vamos obedecer, mas seria a fórmula correta, a Igreja Católica diz que esse homem não pode ser um verdadeiro Papa, porque ele está em contradição com a própria Igreja. Então diz ainda, a única atitude de fidelidade à Igreja, à doutrina católica, para o bem da nossa salvação, é uma negativa categórica aceitação da reforma. E por isso, sem nenhuma rebelião, sem amargura alguma e sem nenhum ressentimento, prosseguimos a nossa obra de formação sacerdotal à luz do magistério de sempre,
convencidos de que não podemos prestar maior serviço à Igreja Católica, ao soberano pontífice e às gerações futuras. Então quer dizer que aqui, Monsenhor Lefebvre, mais uma vez, mostra a sua contradição. Por quê? Porque ele está dizendo que não devemos aceitar a reforma feita pelos papas e, ao mesmo tempo, nós estamos prestando um serviço à Santa Igreja Católica e ao soberano pontífice. Mas o soberano pontífice é quem, afinal de contas? Porque ele está dizendo que o soberano pontífice é aquele que está em Roma. Então é interessante aqui também a gente analisar que na vida de Monsenhor Lefebvre existia esse constante tormento. Por quê? Porque ele não tinha a chave para abrir o seu entendimento e dar uma resposta para o problema. Uma vez que ele estava não só contaminado com esse pensamento galicano, mas ele estava também inserido nesse propósito de fazer, de qualquer forma, uma obra pela Igreja independente do Papa. Então quer dizer que a pessoa separa a Igreja do Papa. Então ela diz, eu trabalho para a Igreja, mas trabalho contra o Papa. E essa forma é impossível. Porque a Igreja Católica ela vive dessa união da pessoa do Papa com a própria Igreja. Não tem como você ter Pedro de um lado e a Igreja Católica do outro lado. Onde está Pedro, aí está a Igreja. Então, para que nós tenhamos possibilidade de prestar um serviço à Santa Igreja Católica, nós primeiro temos que saber onde está o Papa, para sabermos se estamos em comunhão com ele e em obediência ao que ele está pedindo. Porque é junto dele, na unidade e nos mesmos critérios e na mesma intenção que nós temos que prestar serviço à Santa Igreja Católica. Senão, nós vamos acabar no cisma. E foi o que aconteceu com Monsenhor Lefebvre. Porque, de fato, em 1988, Monsenhor Lefebvre resolveu sagrar bispos contra a vontade do que ele dizia que era Papa na época, João Paulo II. Então ele sagrou esses 4 bispos, fez um ato formal e público de cisma e, através disso, ele saiu da comunhão com a Igreja Conciliar sem ficar em comunhão com a Igreja Católica verdadeira. Então quer dizer que ele ficou na metade do caminho. Ele ficou contra os papas falsos que estavam em Roma, mas ele também não ajudou a Igreja Católica a ter um verdadeiro Papa e a ficar em comunhão com esse verdadeiro Papa que pudesse nos garantir a verdadeira fé católica. Então, assim é que o galicanismo deixa as pessoas cismáticas em 2 sentidos. Cismáticas nessa igreja visível, que de todo jeito é falsa, e com certeza estou de acordo com o Monsenhor Lefebvre que nós devemos sair da igreja conciliar e não ter nenhum pacto com ela, mas também nós não podemos ficar no meio do caminho, porque esse meio do caminho significa estabelecer uma própria igreja sem uma referência, pelo menos de intenção, de termos um Papa e de estarmos submissos a ele. E aí ele chega à conclusão, por isso, cingimo-nos com firmeza a tudo que foi crido e praticado na fé, costumes, culto e ensino do catecismo, formação do sacerdote e instituição da igreja, pela igreja de sempre e codificado nos livros publicados antes da influência modernista do concílio, à espera de que a verdadeira luz da tradição dissipe as trevas que obscurecem o céu da Roma eterna. Então, mais uma vez, Monsenhor Lefebvre aqui faz apelação para uma entidade virtual. Que assim como ele chama a Roma eterna, que é uma entidade virtual, que não significa absolutamente nada sem um Papa verdadeiro na Terra, agora ele diz que é a luz da verdadeira tradição que vai nos dar a capacidade de dissipar as trevas que se abateram sobre essa Roma modernista que está ali. Então isso é completamente impossível. Nós não podemos depender de entidades virtuais. E é isso que aconteceu em todos os ambientes tradicionalistas, inclusive sede vacantista. Porque, para nossa surpresa, quando nós aderimos à conclusão sede vacantista,
nós fomos nos esbarrar com dois movimentos. O movimento da tese, que é a coisa mais absurda, quase como se fosse uma criação monstruosa do ponto de vista filosófico, de uma nova entidade. Qual que é a entidade? Uma entidade de um papa, que é papa do ponto de vista material, mas que não é papa do ponto de vista formal. Ou seja, ele tem autoridade de fazer cardeais, mas ele não tem autoridade de governar porque não tem a fé. Então quer dizer, onde está a jurisdição desse papa? Isso é um monstro. Então, quer dizer que essa doutrina não é simplesmente herética, ela é contrária à razão e à lógica dos princípios mais elementares. Só que essa doutrina da tese, que faz a força dos sede privacionistas, é que movimenta também os outros sede vacantistas. Porque os outros sede vacantistas, apesar de não professarem a tese, estão em plena comunhão com a tese. Fazem ecumenismo com a tese. Então o problema é que existe um ecumenismo, de certa forma, e as pessoas não sabem a que nível que nós podemos fazer a unidade da igreja. Então tem gente que acha que a unidade da igreja é em nome da missa tradicional. Não, basta que você tenha a missa tradicional, todos nós somos amigos. O outro diz, não, basta que você diga que Francisco não é papa, nós todos somos amigos. Enquanto que a unidade da igreja só se faz através de um papa. Portanto, hoje que nós não temos um verdadeiro papa, só pode existir unidade da verdadeira igreja católica através da referência que nós temos com essa perspectiva de eleição de um verdadeiro papa. Por quê? Porque se essas pessoas se unem e se estão todos de acordo que nós somos uma entidade verdadeira e não uma entidade virtual, percebe? A igreja é uma coisa verdadeira na Terra, uma entidade visível, uma coisa física que está ali, viva e encarnada na Terra. De tal maneira que o pessoal do Centro Dom Bosco, por exemplo, que idolatra Monsenhor Lefebvre, inclusive, outro dia tinha um dizendo num vídeo que a mãe de Monsenhor Lefebvre era estigmatizada, olha só, família de santos, tudo santo, tudo pessoas que já pisavam no céu. Então quer dizer que essa gente que idolatra Dom Lefebvre diz que nós somos pregadores do eclesiovacantismo. Porque, segundo eles, nós dizemos que não somente estamos sem papa, mas também estamos sem igreja. Mentira! Nós não dizemos isso jamais. Nós simplesmente dizemos que, de forma alguma, a igreja católica verdadeira está presente nessa entidade falsa que está lá em Roma. Porque ali está a Babilônia, não está a verdadeira igreja de Cristo. Desde o momento em que existe o erro, que existe a heresia, mesmo que seja disfarçado de forma pequena, ali não está mais a verdadeira igreja imaculada que Jesus Cristo fundou na Terra. E, no entanto, nós estamos dizendo justamente o contrário. São eles que buscam entidades virtuais e que fazem assim uma eclesiovacantismo. Nós não. Nós estamos vendo as coisas concretas. E as coisas concretas nos mostram que a igreja existe, que a igreja está na Terra, representada por pessoas que têm a verdadeira fé. E essas pessoas que têm a verdadeira fé formam o corpo místico da igreja, físico, presente, visível, capaz de eleger um papa, através da sua hierarquia. E é isso que essas pessoas não percebem. Portanto, não é a luz da tradição que vai dissipar as trevas, mas é a luz da verdadeira doutrina católica que será confirmada por um verdadeiro papa. Só um verdadeiro papa pode dissipar as trevas que obscurecem o céu da Roma eterna e nos dar novamente a certeza dessa Roma eterna, ou seja, dessa verdadeira igreja que Jesus fundou. Pelo menos, enquanto existir o mundo, essa igreja tem que ser a única referência de verdade e de salvação. Então o que nós estamos querendo fazer aqui é uma crítica construtiva, amigável, para todo o sistema tradicionalista, que é baseado principalmente nessa fraternidade lefebrista, criada por esse bispo, e todos os grupos que saíram dela. Como, por exemplo, aqueles que não quiseram fazer parte do cisma de 88, formaram a Fraternidade São Pedro. Aqueles que depois vieram com o padre Dom Lanier, que não concordaram com o procedimento de Monsenhor Felé. Eu conheci muito bem o padre Lanier, e o padre Lanier fundou o Instituto do Bom Pastor, que continua ensinando o galicanismo. E as pessoas que frequentam esses institutos
estão frequentando institutos que celebram a missa muito bem celebrada, mas que não são católicos, porque eles não têm a verdadeira fé. E ainda termina Monsenhor Lefebvre dizendo: fazendo assim, com a graça de Deus, o socorro da Virgem Maria, de São José, de São Pio X, estamos convictos de permanecermos fiéis à Igreja Católica Romana e a todos os sucessores de Pedro e de ser os fiéis dispensadores dos mistérios de Jesus Cristo no Espírito Santo. Amém. Então, essa aqui é a declaração de 50 anos atrás do bispo Dom Lefebvre, que faz com que nós tenhamos aqui obrigação diante de Deus, uma vez que nós estamos instruídos a respeito da doutrina e também tendo participado de todos esses movimentos e estando ali conhecendo exatamente o que está por trás disso, hoje nós podemos dizer que isso é uma grande armadilha. E que, infelizmente, a Igreja Católica teve mais um desgaste através desse movimento lefebrista. Porque a concentração de força, de pessoas capazes e de dinheiro enorme que foi acumulada nesses últimos 50 anos com esses movimentos, toda ela se voltou contra o catolicismo. E o Monsenhor Lefebvre dizia ainda: estamos convictos de permanecer fiéis à Igreja Católica e aos sucessores de Pedro, quando ele mesmo estava fazendo revolta contra aquele que ele chamava de sucessor de Pedro. Então, de fato, para sermos fiéis aos sucessores de Pedro, que são os verdadeiros papas, nós só podemos fazer 3 coisas. Primeira coisa, assumir toda a doutrina católica integral e não tirar uma coisinha, um dogmazinho ou fazer interpretação como nós queremos. E isso que fez a fraternidade e fazem os galicanos. Porque eles não creem no dogma da infalibilidade papal. Por não crerem no dogma da infalibilidade papal, eles acreditam que um papa verdadeiro pode nos dar um concílio falso, pode nos ensinar erros e pode nos dar uma missa péssima e protestante. Então isso é um absurdo completo. Então a primeira coisa é crer em tudo que a igreja sempre nos ensinou, sem tirar nada. Segunda coisa, termos uma verdadeira espiritualidade católica, de unidade e que nos leve a estarmos unidos com o único interesse do bem da igreja. Porque, na verdade, todos esses grupos que eu já conheci até hoje, mesmo os grupos sede-vacantistas, buscam sempre os próprios interesses. E eles são capazes de mentir e de fazer grandes fraudes e agir contra a justiça simplesmente para defender o dinheiro e a sua posição de ter muitos fiéis, de ter poder. Então isso é muito grave. Eles não são pastores, são mercenários, como diz o Evangelho de João, capítulo 10. E terceira atitude, quer dizer, primeiro, seguir a doutrina verdadeira. Segundo, de termos essa intenção de amor, de trabalhar somente pelo bem da Igreja Católica e não por um grupo, pela nossa própria unidade ou por uma congregação, por um carisma. Não, por todo o conjunto da igreja. Nós temos que amar a igreja como um todo e amar todos que são católicos e ajudar todos que são católicos, independente se essa pessoa seja nosso amigo, seja nosso inimigo. Isso é coisa subjetiva. E terceira atitude fundamental é essa. É de nós buscarmos humildemente a referência com o verdadeiro Papa. Porque a referência com o verdadeiro Papa nos dá a referência com o verdadeiro Cristo. Porque o erro do protestantismo se baseia nisso. Nós podemos ter Cristo sem ter vínculo com o Papa. Isso é o erro do protestantismo. E nós jamais podemos ter Cristo sem ter vínculo com o Papa. Portanto, se hoje Deus permite que nós estejamos sem um Papa verdadeiro, legítimo na Terra, é justamente para nos dar essa lição. Olha, deseja um Papa que você vai ter. Deus está querendo isso de nós. Trabalhe para ter um Papa, que vocês vão ter um Papa verdadeiro, que vai vos confirmar na fé. Então, a partir daí, nós convidamos todos os membros dessas entidades galicanas a se separarem não somente da Igreja Conciliar, mas também desses grupos tradicionalistas, para formarem novamente uma unidade da única Igreja Católica, a única Igreja verdadeira de Cristo, e essa unidade
em torno da intenção de eleger um verdadeiro Papa. E somente através desse verdadeiro Papa nós vamos garantir a verdade, a luz da doutrina e a tradição da Igreja de todos os tempos. Isso é a Roma eterna, isso é a Igreja de Cristo, isso é o verdadeiro catolicismo. Que Deus nos ajude e que Ele seja bendito para sempre. Amém.